Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast Leis e Negócios, mas antes não se esqueçam, ativem o sininho, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo, porque isso faz com que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial que vai, olha, apimentar hoje a discussão aqui. Nós estamos com o Ricardo Dal Bosco. Ele é estrategista de marcas pessoais, palestrante internacional e escritor de best-seller. Olha só, pessoal. Saiu do forno aqui o livro dele. Falo para vocês, eu leio bastante. Esse livro é sensacional. Tá entre os top 10 da minha lista. Vou falar aqui, tá entre os top 2, viu? Porque esse livro é muito bacana, bom, hein? Muito bom de ser lido. Um livro muito legal. Um dos melhores livros que eu já li até hoje. Aconselho, mas a gente vai falar muito desse livro. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. É uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, Castelo. Lilian, obrigado pela gentileza de poder participar dessa mesa de conhecimento. É isso, é um prazer, é todo nosso. Estou aqui também com a doutora Lilian, sócia do escritório também. Não podia deixar ela de fora de participar também desse bate-papo, porque a doutora Lilian leu o livro. Em quanto tempo você leu esse livro, Lilian? Em 2 dias. 2 dias. É uma leitura viciante. Viciante, não é? Muito bom, eu aconselho mesmo a leitura. É sensacional. Quando eu falo para você que é um dos melhores livros que eu li, não é para encher a sua bola, não, porque realmente é um livro extraordinário. Me surpreendi com o livro. Eu acho que, primeiro que eu tomei um tapa na cara, a gente já vai falar sobre o tapa na cara que eu tomei no livro, né? A questão, vou começar a falar com você a primeira parte que você fala no livro, Dal Bosco, que eu achei bem interessante, é a pergunta, né? Onde você quer estar em 5 anos? Que pergunta, aí você trata... Que todos nós já fizemos em algum momento da carreira. Eu me senti mal, inclusive, porque você trata essa pergunta como uma pergunta ridícula. Cara, E é ridícula, de fato, né? E sabe por quê, Castelo? Porque quando a gente é contratante, de certa maneira, nós fomos, eu digo, não educados, mas doutrinados, e isso não é característico da nossa geração, né? X, Y, Baby Boomers, mas isso vem de um resquício desde a Revolução Industrial, onde se acha mesmo que de forma instintiva, não intencional ou não consciente, de que o outro lado, o colaborador, é uma posse. Então a gente, quando se refere onde você quer estar daqui a 5 anos, queremos, numa ilusão, esperar que o outro lado, né, beije a nossa mão e diga, eu quero estar com você, Lilian. Né? Ou seja, 2 mentirosos, porque o outro lado inventando que quer estar comigo, sendo que ele não conhece nem a cultura corporativa, ainda nem entrou. Então não vê se tem fofoca de corredor, se é um ambiente tóxico. Imagina algo, né? Mas não tem a certeza ainda. E, por outro lado, nós contratantes achávamos que aquilo também era o máximo no sentido de eu ver o comprometimento já nesse processo seletivo do outro lado perante a mim. Até um certo momento na minha vida eu aceitei isso e achava que era normal. Até eu começar a contestar, eu falei assim, pera lá, né? O outro lado não é posse. Aí começa a marca pessoal, ou seja, não é o fulano ou a fulana da empresa X, que está na empresa X. Então, mudança do verbo ser para estar aqui é importante. Ser e estar, né? Tem uma diferença brutal. Existe um hiato aqui, né? Um vale da morte entre esses 2 eixos. E quando a gente começa a perceber que o outro lado não é uma posse e ele irá embora em determinado momento, porque talvez eu não querer me preocupar como o outro lado pode gerar valor, né, para a vida dela daqui 5 anos. E tomara que esteja comigo. Né? Se for bom para ambos os lados, se for uma relação ganha-ganha. Agora, ao que tudo indica, não será. Exato. A média hoje de um brasileiro, isso vai dar corte, hein? A média de um brasileiro hoje, de acordo com o Ministério do Trabalho, CAGED, em uma empresa já é menos de 2 anos. Mais especificamente, 19,3 meses. Nossa. Então você só pode ter uma certeza. E já foi de 14 anos, 12 anos, 11 anos, e cada vez, não só no Brasil, mas em nível mundial, baixando isso. Quando você tem uma média de brasileiro que fica menos de 2 anos numa empresa, você só pode ter uma certeza. Ela vai vazar. Sim. Ela vai vazar. Sim. Então, grande parte, principalmente, pega a Gabi, né? Sim. Sua filha, Lilian.
A Gabi é geração Z, né, provavelmente, geração Z. Geração Z Alpha, que entrou a partir de janeiro deste ano, também no mercado de trabalho, porque fez 14 anos. Então vamos lá, 2024, janeiro de 2024, Alpha, que são os nascidos de 2010 para frente, acabaram de completar 14 anos. Então podem entrar na empresa como menor aprendiz. Sim. Nunca aconteceu na história da humanidade um gestor liderar 5 gerações ao mesmo tempo dentro de uma empresa. Primeira vez, nunca em milhares de anos aconteceu isso dentro de corporação, porque a expectativa de vida aumentou. Então, baby boomers, muitos, que são os nascidos de 45 até 61, ainda continuam trabalhando, porque nesse país é mais difícil se aposentar. Cada vez mais difícil. Cada vez mais. Então, muitos baby boomers, se não morreram, ainda estão trabalhando. Alpha acabou de entrar no mercado de trabalho. E aí a meiota, como eu chamo, Y, X, né? E parte ali do começo dos baby boomers continuam ativamente no mercado de trabalho. Se antes a gente queria ficar 20, 30, 40 anos, a geração mais nova não. Elas não veem a empresa como sinônimo de vida. Exato. O trabalho como um sinônimo de vida. A geração Alpha e Z vê a empresa como um intercâmbio de experiências, porque eles são a geração do CX, não só do Customer Experience, né? Mas a própria vida como uma experiência e não apenas sinônimo de trabalho. Eles não querem apenas ser para depois ter. Eu não quero ser um advogado ou um empresário renomado para depois poder ter alguns luxos e prazeres da vida. Eu quero ter o prazer, caramba, com 20 anos. Exatamente. O objetivo é outro. O objetivo é outro. E a Lilian deve passar por isso todo dia em casa, ferrando a cabeça dela para conseguir dominar esses pratos. Então, só para concluir aqui, se o empresário ou empresária, no ato de contratação, ele não estiver consciente de que grande parte dos seus colaboradores, principalmente se forem Z, estarão como um intercâmbio de experiências na empresa deles, eles vão continuar falhando no processo de recrutamento e seleção, no processo de treinamento e no processo de construção do tal do PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, que grande parte das empresas é apenas um PDE, Plano de Desenvolvimento da empresa, dane-se o colaborador, dane-se a família, dane-se seus prazeres, dane-se a sua saúde. E se um dia você ficar doente, foda-se, o plano de saúde resolva, e se um dia você voltar bem, a gente está aqui talvez para lhe receber novamente e encher a mesa cheia de trabalho e você até construir o seu próximo burnout. Concordo plenamente. Sabe, eu vou pegar um gancho no que você falou, essa questão da geração mais nova, ela ficar em torno de menos de 2 anos numa empresa. Isso tem um impacto muito grande, não apenas para esse pessoal que entra como colaborador de uma empresa, mas eu vejo um impacto grande na continuidade das empresas, principalmente empresas familiares, porque no passado nós tínhamos as questões que os filhos eles continuavam o negócio dos pais. Hoje, Dal Bosco, é uma luta, porque os filhos não querem mais cuidar dos negócios dos pais. Então, muitos empresários hoje, eles não têm a continuidade da empresa. Então, isso acontece com muita frequência. O Brasil, historicamente, é um país onde nós temos muitas empresas familiares e muitas dessas empresas nós não temos a continuidade. E aí cria-se o quê? Conselhos de administração, você já vai contratar conselheiro para que possa dar continuidade na empresa, né? Não sei se você, nas suas palestras, nas suas mentorias com os empresários, se você se depara também com essa situação. Agora, de acordo com dados do Sebrae, aproximadamente apenas 5, 6% das empresas passam da 2ª para a 3ª geração no país. E a gente tem aqui no Brasil 4 gerações, até no máximo, vamos dizer assim. Diferente do Japão, que tive palestrando no ano passado, que tem, inclusive, o hotel mais antigo do mundo, que está na geração 60 e poucos, algo assim. Isso é bem raro, então. Quando você vai para Portugal, ou mesmo Itália, principalmente no mercado dos vinhedos, né, das vinícolas, a gente está falando em 17 gerações, 13 gerações, tranquilamente. Então, nós somos um país adolescente ainda em termos desse processo geracional, em termos do processo sucessório. E dentro desse sucessório, o que grande parte acontece? O fundador, muitas vezes, ele se acha o cara com a cueca vermelha por cima das calças. Super-homem. Porque ele foi formatado da época onde vivíamos atrás de mitos, ídolos e também de super-heróis.
E o fundador de grande parte das empresas se acha imortal. Então ele não vê a passagem de bastão como um processo que tem que se fazer. Grande parte das empresas familiares no Brasil, o fundador passará esse bastão apenas no ato da morte. Quando depois morreu, então será forçada dentro dessa jornada. Onde que eu destaco aqui? Isso faz com que aquela geração mais nova de filhos, netos e também os agregados, genros, noras, que vão entrando dentro desse ambiente corporativo, antes simplesmente seguiam essa dinastia, como num processo japonês, ela vai, porque não existia um outro futuro em termos de possibilidade. Uhum. Assim era a vida. Você tinha 5, 7 filhos para ajudar, né, nas tarefas domiciliares, vamos dizer assim, porque tinha que ter mão de obra para a fazenda, para aquela empresa, e você não tinha alternativas a não ser assumir os negócios dos seus pais para continuar naquela vila ou de alguma maneira sustentável financeiramente. O que a gente tem de intensificação na geração principalmente Y, que é a geração da ruptura, os millennials, que são os nascidos ali de 82 até aproximadamente 97, só que intensificado agora na geração Z, que são os nascidos de 97 até por volta de 2009. Essa ruptura acontecendo em função de que agora há possibilidades. Quando, por volta de 2013, há o boom das redes sociais em nível mundial, e isso já são 2 décadas, há uma possibilidade além da realidade que você via num jornal, numa TV e numa rádio. A possibilidade de ganho remoto. A possibilidade de você ver outras verdades que antes você não tinha acesso. YouTube, por exemplo, nos deu muito acesso em conhecer o que há pelo mundo que antes você não via de possibilidade. E a gente está falando de YouTube de 2005. Uhum. Então os jovens começaram a ficar mais conscientes de outras possibilidades. E quando você tem alternativas, você tem de alguma maneira decisão. E tendo decisão, você tem posicionamento. Alguns não conseguem tomar esse posicionamento, continuam sendo coadjuvantes abaixo das asas dos pais e só serão sucessores quando o velho morrer. Já outros viram, opa, pera lá, dinheiro eu estou vendo aqui na minha família que não é mais o jogo. Então a gente tem uma estabilidade financeira que vai alimentar mais 2, 3 gerações aqui na fazenda. Se eu tenho alternativa, por que eu vou continuar sendo coadjuvante da minha própria vida se eu quero assumir sendo um CEO da minha própria marca? Exato, é o que ocorre constantemente. E muitos estão começando a sair para empreender. E aqui a gente tem 2 situações, né? Além daquela que a pessoa espera, né, e fica a vida inteira dependente do mais velho, do Big Boss, né, do poderoso chefão. Tem aqueles que simplesmente desembarcam desse avião e vão fazer a sua própria carreira e dizem, eu não quero isso. Uhum. E tem também uma tendência que acontece isso nas empresas familiares, mas também dentro das próprias corporações, que veio do termo em inglês quiet ambition, né? A ambição silenciosa, que é eu não tenho mais o desejo de progressão. Olha que interessante. Grande parte é um problema isso, né? Você acaba deixando estagnado. Um bom percentual, Castelo, da geração Z já está sendo detectado no quiet ambition, na ambição silenciosa, no sentido de por que eu vou lutar 15 graus hierárquicos acima nessa corporação que eu estou estudando se talvez eu vou ter a mesma vida infeliz que meus pais estão tendo. Porque quando ele olha para os avós, quando ele olha para os pais, a gente não vê muita coisa exemplar, não. Antes a gente olhava os mais velhos como um exemplo, porque a gente não tinha alternativa. Uhum. Hoje ele olha para um influenciador do outro lado, talvez ele vê como referência de uma pessoa muito mais feliz, muito mais plena do que os seus próprios pais, que chegam reclamando de funcionários, chegam reclamando da vida, se separando, sei lá, numa série de desgraças e infelicidades, e fala assim, caramba, o que a geração Z começou a falar? Essa vida eu não quero nem full. Exatamente. Nem danando eu quero isto para mim. E isso acontece não apenas nos colaboradores, nas nossas empresas, que começam a olhar assim, por que eu vou progredir e virar um C-level se só me dá incomodação, um pepino, para talvez ganhar o quê? Mais 10, 20, 30 mil reais a mais, e se depois eu não tenho um tempo para curtir essa jornada? Exatamente. E nas empresas familiares começa a acontecer da mesma maneira. A ambição silenciosa que o fundador muitas vezes nem sabe,
Mas essa pessoa aqui de baixo, o filho, o neto, fica amargurando essa falta, né, essa não iniciativa de subir na escada hierárquica corporativa. E até com mais intensidade na empresa familiar, né? Eu vou linkar até algumas partes do seu livro, por exemplo. Aí a gente está diante das carreiras dos pais, as carreiras tradicionais e as carreiras modernas, que é o que você tinha colocado no livro, né? E aquele ponto onde você fala, no que você falou agora também, que o fundador, o patriarca, ele não quer passar o bastão, talvez ele tenha que ler o livro. Porque se ele souber a percepção da finitude da vida, talvez ele passe antes, né, esse bastão. Porque, pessoal, eu acabei de descobrir que eu tenho 28 anos de vida, eu tenho que tomar uma posição na minha vida daqui pra frente. Porque quando você... Isso está bem no começo do seu livro, começo do livro. Sim. Então você toma um tapa na cara no começo do livro. Porque, olha, a percepção, segundo o IBGE, são 75 anos, faz a conta agora. Aí você coloca até uma interrogação ali. Fez a conta? Alguma coisa assim, Exatamente. não lembro. Fez a conta? Eu fui fazer a conta, me sobraram 28 anos de vida. Isso quer dizer que eu já vivi mais que a metade da minha vida, gente. Sim. Tem noção disso? E eu acho que vai um pouco além também. Os fundadores, eles têm uma mentalidade um pouco mais fechada. Então, quando vem essa nova geração e ela quer otimizar ou trazer novidades, eles são mais resistentes. O que acaba desestimulando essa nova geração até investir no próprio negócio. Ou ela não entende o mesmo valor que aquele produto, que aquela marca tem. Então, quando essa transição não ocorre de forma natural, com essa inclusão, demonstrando interesse, ou ele vai assumir de forma obrigatória para manter na média, ou assim que o fundador falecer ou morrer, ele vai simplesmente vender a marca, pegar aquele valor e investir naquilo que ele entende que é mais vantajoso, que vai trazer uma leveza maior. Porque hoje na internet, o que eu percebo dessa nova geração é que eles querem coisas leves. Aquilo que pelo menos demonstra que tem uma vida mais tranquila, com viagem, aquele glamour que é transpassado nas mensagens. E aí, Lina, só te interrompendo, desculpa até a indelicadeza, mas as pessoas também têm que saber filtrar muito bem o que vê na internet. Porque na internet você só vê o bônus, você não sabe do ônus. E muitas vezes algo que está ali não é uma realidade plena, né? É algo fabricado. E aí vamos falar da família Doriana, é algo fabricado mesmo, como uma falsa percepção de alegria, mas por trás daquilo há ressentimento, há um problema seríssimo, há vamos colocar um fake news, vamos dizer assim, né? Aqui tem duas linhas que eu acredito muito de doenças mentais que vão impactar o nosso mundo nos próximos 20 anos. Uma que já está clara, afetando baby boomers X e Y, que quando batem os seus 40, 50, 60 anos, perceberam que, por vezes, você mora em Alphaville, você tem tudo à volta, mas um vazio enorme dentro, né? Porque nós não fomos ensinados, de alguma maneira, a buscar a felicidade no hoje. Sempre aquela cenoura do bônus estava lá na frente. Uhum. Então, sempre era no depois. Exato. Trabalhe, se forme, pare de estudar aos 23 anos, 25, era assim. Trabalhe que nem um cavalo nos próximos 40. E aí, quando você se aposentar, aí talvez você compre uma casa no Guarujá, em Orlando ou Balneário Camboriú, e você será feliz. Só que quando você está ali aos 65, e se você seguir a média do brasileiro, que são 75, você tem 10 anos, né? 5 anos, talvez, para você começar a perceber o que talvez vai fazer, os próximos 5 para receber neto em casa, né? Que vem lhe visitar talvez uma vez no mês ou mais longe uma vez por ano. Então, parte dessas pessoas vão começar, e já estão cada vez mais afetadas por doenças mentais, no sentido de, caramba, eu pensei que eu seria feliz, eu pensei que eu alcançaria outras coisas e não estou encontrando. Então, alguém me mentiu nessa história. Exato. Agora, pega as gerações mais novas. Alfa e Z, onde é que está o problema mental que vai começar a surgir muito aqui. Então, quem trabalha aqui, quem está nos assistindo e trabalha com venda de alguma solução de saúde mental vai se dar bem. Uhum. Né? E na minha concepção, vocês são especialistas, Lilian e Castelo, mas na minha concepção, uma nova área do direito que vai cada vez mais ter que incorporar dentro dos escritórios, agora nos próximos 10 a 20 anos, escritórios visionários vão estar dentro disso, é o direito voltado à saúde,
mas não no sentido de brigas com planos de saúde, ela vai. Mas o direito para como trabalhar isso dentro de uma esfera de dar segurança ao CNPJ e aos CPFs dentro da sua jornada. Porque o que a gente vai ver nas próximas 2 décadas é um show de horrores levando pessoas a afastamentos com relação a uma falta de expectativa do que, de certa maneira, elas entenderam que era a felicidade. Se para Baby Boomer X e Y nós nos prometeram algo que a gente já viu que não é, okay? Já que a gente não tinha alternativa, para os mais novos, Z e Alpha é uma outra linha. Bom, que nem o Castelo muito bem disse, eles a todo momento veem que o sinônimo de felicidade é o que aquele influenciador está falando. Eles têm muito acesso hoje em dia, algo que nós não tínhamos. A gente era muito limitado em informação. Informação nossa vinha da Enciclopédia Barça, Almanac Abril, Revista Seleções, Playboy, quem deixava de ver as fotos e resolvia ler, isso era raro, né? Ou a biblioteca da faculdade, ou o saber popular, se você veio de uma família que transportava conhecimento entre gerações. Exato. Se você não tinha acesso a nada disso, tá? Nem a Playboy do seu filho, do seu tio, né, que você roubou do armário, bom, você está lascado. Exato. Não tinha, a informação ela não era transferida entre castas sociais. Bom, hoje em dia não. Hoje em dia a turma da Gabi, entre vários outros, Z e Alpha, informação não é problema. Não. 80% ou 90% deles tem informação igual. Por quê? Imagina o seguinte, quem é classe econômica A ou AAA, mora agora em Alphaville. E quem é geração C, acabou de pegar um metrô, né? Muitas vezes para ir trabalhar, enfurnado, que nem eu já trabalhei, enfurnado numa lanchonete, alguma coisa nesse sentido, 80% ou 90% tem o mesmo nível de acesso à informação, a mesma informação chegando. Exato. No seu celular, se você quiser, porque o cara ele pode não ter dados, mas ele ainda pega o Wi-Fi. Né? Ele não precisa nem gastar R$50, R$100 por mês com isso. Mas ele pode acessar Harvard Business Review, ele pode acessar o blog da Castelo, né, do site, ele pode estar vendo esse podcast fantástico. A, B ou C tem a mesma informação. Agora, se acessa é uma outra questão. Então, o problema da geração mais nova não será o acesso à informação. Será quem eles veem como referência da informação. E aí entra a marca pessoal. É isso que eu falo para você. Cada vez mais o CPF é que vai influenciar e vai convencer, e não apenas o CNPJ. E o que acontecerá? Em 2030, pela primeira vez na história do Brasil, a gente terá, fato histórico, hein? E parece 2030 muito longe, mas já está logo 5 anos e meio. Sim. Tá? Em 28 anos vão diminuir, né? 2052 o Castelo se vai. Né, se ele for pela média. Então é esse ano. Né, é o ano que ele tem que fazer uma tatuagem. Né, já tem um monte. Mais uma, Castelo, mais uma. Agora estou preocupado com os 28 anos aí. Agora, o que acontece em 2030? Pela primeira vez da história da nossa população nacional, mais de 50% da população terá mais de 50 anos. Sim. Quem terá mais de 50 anos? Y e X, porque Baby Boomers, grande parte já terá morrido. Sim. Então, quem chegará lá, grande parte dos nossos colegas vão chegar com a cabeça toda ferrada. Toda ferrada. Porque cada vez mais estão longe de encontrar a sua plenitude, encontrar um propósito maior de vida. Grande parte continua sendo escravo da própria natureza, que foram programados, ou melhor, doutrinados, no modelo educacional, social, econômico, trabalhista, muito ultrapassado de 200 anos, desde meados do século XIX. Então, a Revolução Industrial. Então, quando a gente vai com essa referência, ou é você encontrar, por meio do aumento da sua consciência, a sua grande verdade e entender, na sua finitude, que talvez não vai dar tempo para você ser feliz, que isso é uma ilusão dentro da sua jornada, ou então você vai seguir a média de ser parte da população, né? Uma grande parte da população que vai estar insatisfeito com a sua própria vida, insatisfeito com o outro, querendo terceirizar responsabilidades, porque é mais fácil culpar do que eu assumir, né, os meus próprios BOs e resolvê-los, e consequentemente rendimento, performance,
e, né, ter uma vida de merda é o que vai acontecer daqui para frente. E é o que está acontecendo com muita gente, né? Muita Você vê, hoje é muito complicado você até falar com as pessoas sobre essas questões, porque é aquilo, as pessoas são bombardeadas por informação, mas elas não usam a informação correta ou simplesmente deixam de usar, porque como você fala que hoje o acesso à informação é muito tranquilo. Antes a gente tinha a Barça, a gente tinha que pegar um ônibus, no meu caso eu pegava um ônibus ou pegava uma bicicleta, ia até uma biblioteca para poder ler um livro, ler alguma coisa, porque até meus pais não tinham condições de toda hora ficar comprando livro. Então tinha que ir numa biblioteca, então fazia trabalho de escola, pega a Barça, ficava ali folheando, né? E era por partes, né? Agora eu vou para a parte de astronomia, agora eu vou para a parte de geografia. Exato. Era tudo segmentado. A gente abria, por exemplo, o Zero Hora, Diário Catarinense, Correio Brasiliense, Folha de São Paulo, Estadão, o Correio do Povo, por exemplo, era segmentado. Olha como é que nossa cabeça foi formatada como Baby Boomer XY. Estou falando aqui uma batalha de gerações, fazendo analogia àquele joguinho, né? Mas a gente saía da aula de geografia, entrava na história, ciência, matemática, artes, e nada se ligava. Nunca eu me lembro de um professor integrando. Não integrando. Tinha. Então, eram caixas. A gente foi formatado a caixa. Quando a gente vinha para o mercado de trabalho, levava aquele cagaço, né, aquele susto do cacete, falando assim, como assim eu tenho que estar integrado marketing com vendas, vendas com P&D, né, e isso com o financeiro, e tem que estar tudo sendo lido por um RP. Pera lá. A gente acabou trabalhando na base da paulada, porque a gente não foi formatado de uma certa maneira a aprender esse open space, né, ou trabalhar de forma integrada entre áreas. Isso, quando a gente vem para o modelo atual, isso não se sustenta mais, né, no modelo educacional. Então, quando a gente abria um jornal, eu ia para a parte de esportes, indústria, em negócios, empreendedorismo, novela. Hoje você abre o seu LinkedIn, seu Instagram, é tudo junto e misturado, já perceberam? Não existe o setor jurídico, o setor aqui negócios, o setor empreendedorismo. Vem aqui um post de uma propaganda de café, né? Ou um barista ensinando como deixar aquela espuminha logo acima. Depois vem uma notícia de que o meu Vasco se ferrou de novo, né? E faz 20 anos que eu não sou feliz. Na terceira reportagem vem Castelo dando uma dica de direito tributário. Na quarta questão, você vê o Dal Bosco falando sobre personal branding e dando dicas de como ter uma marca poderosa. Caramba, 4 dedadas aqui, né? Rodou o seu feed, sua timeline, 4 notícias completamente diferentes. Então, a disputa hoje não é mais só ter conteúdo e informação, Castelo, que a gente falava ainda há pouco. É disputa por atenção. E você fazer um filtro daquilo que realmente você deve direcionar a sua atenção. Importante. Senão você fica na bolha. Senão você fica na bolha, você vê tudo e não faz nada. Porque que nem eu vi no livro, você tem que sustentar a sua marca, a sua imagem. Porque se você fizer, eu tenho uma imagem, hoje à noite eu sou uma pessoa, amanhã no trabalho eu sou outra, e ali no final de semana eu sou outra. Isso não se sustenta, isso não é a sua marca real, aquilo não é você. Não te torna uma referência. Não te torna uma referência, e isso também não vai te trazer algo que vai te manter. Ou seja, você não vai ter a felicidade porque você vai viver bonecos, imagens. Quero uma dica, né? Uma dica aqui para os nossos ouvintes, espectadores do canal, né? Corra, se você trabalha com rede social, ou todo dia dá uma frequentada no seu Instagram, no seu Facebook, atual Meta, ou mesmo no LinkedIn, corra da timeline. Jamais faça isso aqui, ó, rodar a sua timeline para baixo, a dedada para baixo. Primeiro, o que está aparecendo na sua timeline? O que o algoritmo quer que você veja. Exatamente. Segundo, o algoritmo está baseado no quê? Ele não consegue prever o Castelo, o futuro dele ia ser um piloto de avião. Ele não sabe o seu futuro se você não alimentou. Então o algoritmo é baseado ainda em passado. Sim. Se a sua estratégia de marca pessoal até hoje foi uma estratégia de merda, você hoje não consegue os resultados que você gostaria na sua vida, então que você fez várias cagadas, o algoritmo vai continuar lhe dando cagada. Então, se você apenas roda sua timeline no LinkedIn, ele está lhe colocando na bolha que não é a que você gostaria de ter como um futuro. Ele vive de pensamentos e atitudes de passado.
Se você roda a timeline, você está alimentando para não sair da sua desgraça, da sua bolha. Exato. Inclusive, Continuar na aqui no mesma. livro eu faço analogia a duas coisas, uma mais antiga e uma mais nova. Uma alegoria do mito da caverna de Platão, onde você fica dentro daquela sua caverna, algemado, não consegue sair disso. E isso é bolha. Algoritmo hoje é mito da caverna de Platão na veia. E algo mais moderno é o Show de Truman. Quem viu o filme de 98. Você continua em Heaven, né, que era aquela cidade fictícia que ele não sabia que existia, mas todo mundo o controlava. Então, quando você entrar no seu LinkedIn, entrar no seu Instagram, corra logo da timeline. Vá buscar o CEO, vai buscar o RH, vai buscar a mídia que você quer se aproximar e você começa alimentar aquela desgraça lá do outro lado, nas interações ao outro lado, para educar o robô, dizendo, eu não quero esses filhos da mãe que estão aparecendo na minha timeline. O meu futuro está lá. O meu futuro está com essas outras interações. E aos poucos, aquele robozinho chamado algoritmo vai entendendo. Então Lilian Sartori quer isto daqui. Não é mais aquilo. Não é mais aqueles jaguaras que estão aparecendo lá no feed dela. Pera lá, desde que eu começo a ajudar ela e começo a destinar ela para outra bolha. É a tal do furar a bolha. Sim. Se as pessoas hoje estão querendo construir uma estratégia de marca pessoal, se as pessoas têm mentores ou mentoras que não conversam com essa questão básica em termos de posicionamento e como furar bolhas, as pessoas continuarão tendo resultados péssimos, resultados desgraçados, tá? E vão viver num mundo de ilusões de que o resultado delas no dia de hoje vai ser diferente. A analogia é muito simples. Se você começa o dia da mesma maneira, botando o mesmo input, não tem como hoje, 18 horas, você tem um resultado espetacular no seu escritório, na sua vida particular, e lá vai. Eu sempre faço nas minhas palestras uma analogia à máquina de chocolate. Não tem como eu botar ingredientes de chocolate ceboso, né, chocolate ruim, aquele que grudava no céu da boca, e achar que vai sair um Copenhagen, um Lindt no final da minha máquina, pô. E aí vem o princípio da vida, que eu guio a minha vida, seja ela pessoal, profissional, se dá para separar, né, porque é um corpo e um espírito. É difícil. De uma maneira muito simples. Só tem duas formas de eu mudar qualquer coisa na minha vida. Ou eu mudo um ingrediente, ou eu intensifico algo que já está dando certo. Só isso. Se você está com um relacionamento amoroso de merda, olhe, dá para trocar um ingrediente ou intensificar algo que estava dando certo? Se eu estou com um emprego de merda, dá para trocar algum ingrediente ou intensificar algo que estava dando certo? Se eu não estou tendo um rendimento esportivo no meu esporte favorito que eu gosto, dá para trocar algum ingrediente ou intensificar algo que eu estava fazendo certo ali dentro? Porque daí dá um resultado diferente. Exemplo, se eu não chego e tiro aquela gordura, aquele negócio ceboso daquele meu chocolate e substituo talvez por um outro ingrediente, por exemplo, se eu não tiro aquele açúcar branco, refinado, e não boto estévia, eritritol, xilitol, adoçantes naturais mais caros, mas que talvez meu chocolate passe de 3 para 17 reais, eu não vou me tornar uma marca valiosa ao final do dia. Exatamente. Porque eu não estou trocando um ingrediente ruim que eu estava fazendo na minha marca diariamente ou na minha empresa. Então, troquei o ingrediente, tirei açúcar e botei xilitol. Beleza. Agora, tem algo que já estava dando certo na sua marca, ou na sua empresa, ou na sua equipe, você pode só intensificar. Eu já tinha cacau, só que era 50%. Vamos intensificar algo que já tinha lá dentro daquela minha equipe, algo que já tinha dentro da minha família, algo dentro da minha empresa. Pô, vou botar um cacau agora 70%, 80%. Meu chocolate também de R$7 passou para 20%. Você dá Olha valor. Só. Exatamente. Você está valorizando Agrega aquilo. valor. Exatamente. Tudo, Lilian, tudo quando eu tenho um entrave na minha vida a resolver, ou de um cliente que eu mentoro, eu paro com essa pessoa, ou comigo mesmo, a conversa interna, e avalio. Pera lá, tá dando errado, eu não estou tendo o resultado que eu gostaria. Por que que isso acontece? E depois que eu entendo a causa do problema, eu vou para esse princípio muito simples. O que então? Porque só vale a pena eu discutir problema e causa se é para buscar solução. Senão não vale a pena a gente ficar tendo estresse. Então, quero arrumar a causa do problema? Ok, eu só arrumo de duas maneiras. Ou tirando o ingrediente ruim que está compondo aquele meu alimento que eu estou comendo todo dia, chamado vida, porque tempo é finito. Então, nunca mais será este momento que estamos aqui, mesmo que a gente volte daqui uma semana para conversar. Mesmo podcast, nossa consciência é diferente. Então, o que eu estou comendo
de coisa ruim no meu dia que eu posso eliminar, qual é o açúcar branco que eu posso eliminar desse meu chocolate, ou então, o que eu já faço bem, mas talvez eu não estou me dedicando dentro dessa jornada para que me gere um resultado fantástico. Perfeito. Na vida amorosa, na vida familiar, na vida profissional, no estudo, na sua dedicação agora na sua prova lá, Castelo, né? No seu hobby. Caramba, se você está não tendo o resultado que espera, é mudar um ingrediente ou intensificar algo que já está dando certo. Perfeito. Simples. É que as pessoas gostam de complicar. Eu já venho de uma filosofia ao construir uma marca pessoal com o seguinte aspecto: simplicidade é a nova perfeição. Se tiver que complicar, é que alguma coisa está dando errado. E o mais importante, Dom Bosco, é que só depende da própria pessoa, né? Sim. Ela não depende de terceiros. Mas parece que as pessoas têm uma trava para isso. Castelo, se você tem capacidade, vamos aí considerar que você não nasceu com nenhuma deficiência que não lhe possibilite isso. Mas se você tem capacidade de mudar o seu corpo quando quer, se você tem capacidade de estudar quando quer, se você tem capacidade de se motivar quando quer, se você tem capacidade de transformar a vida de outras pessoas quando quer, por que não você, caceta? Porque não é você que está tendo sucesso. Por quê? Exatamente. Que não é você que está vencendo e o outro que está vencendo. Porque tem muita gente que ainda prefere se manter no vitimismo, passar para o outro a culpa, ou postergar para um outro momento. É mais fácil, Lili. É mais fácil. Sempre existe um não culpado. Não quer assumir o controle da sua vida e verificar o que você disse. Foi uma excelente dica. Ou você investe naquilo que tá bom, ou você muda. A receita é simples, mas as pessoas gostam de complicar ou terceirizar a culpa pro outro. Quando um amigo, amiga, quando um cliente vem reclamar algo da sua vida particular, novamente comigo, segunda vez que vem para me reclamar algo, a primeira vez eu escuto. Mas quando alguém vem me reclamar algo da sua vida, pessoal ou profissional, pela segunda vez, eu sempre falo, é para buscar a causa, né? E é para resolver. Segunda vez, eu só escuto a mesma reclamação se for para ter resolução. Se a conversa da pessoa vir no mesmo sentido de vitimismo, de que eu não estou satisfeito no atual lugar, sem o intuito da resolução, aí meu ouvido não é pinico. Então, assim, por ser seu amigo, sua amiga, né, ser seu mentor, bom, vá com Deus, mas esse tipo de problema eu não lhe ajudo mais, porque você não está empenhado na resolução. E é importante essa questão da mentoria, Dom Bosco, quando você fala da mentoria, eu acho muito importante. Eu acompanho alguns cases seus, e tem dois aqui que eu acho assim, que do meu ponto de vista são surpreendentes, porque eu acompanho essas pessoas no LinkedIn. É uma mulher e um homem, André Pedroso. Você pega essa moça, o salto que ela deu em um ano, é mentorada sua, né? Sim. E minha companheira de vida. O salto que ela deu em um ano é algo surpreendente. 11 meses a gente transformou ela numa, vamos dizer assim, em referência na área dela, digitalmente, referência no LinkedIn, e abriu mercados para a área da saúde que profissionais da área da saúde nunca tinham beliscado de alguma maneira. Eu acompanho. Ela é LinkedIn Top Voice, inclusive. Top Voice foi a primeira, inclusive, na área dela no Brasil a ser LinkedIn Top Voice. E aí vem um aspecto muito interessante, você citar, André Castelo. Marcas pessoais fortes. Se você é uma marca pessoal forte, um dos grandes benefícios é que você começa a ditar tendências. Marcas corporativas e pessoais querem escutar você para saber o que vai acontecer em determinado mercado. Exatamente. Quando você toma a iniciativa e você e Lilian lançam, por exemplo, um podcast e que você, por exemplo, já era visto, né, como uma referência no direito tributário no Brasil, você, de certa maneira, está pagando o preço. Você podia estar lá ganhando dinheiro, né, agora de outra maneira. Mas isso é um reforço à sua autoridade moral. E as pessoas, por que está tendo um ótimo tracionamento no YouTube, entre outras plataformas? Porque as pessoas querem escutar quem tem uma marca pessoal forte, porque eles sabem que o Castelo, quando fala, ele dita a tendência. Sim. Ele está falando, olha pessoal, isso daqui tende a acontecer e isso daqui tende você não colocar mais energia. Isso daqui você precisa tomar cuidado e isso daqui você pode largar mão.
marcas pessoais fortes como a André Castelo realmente ditam tendências. E um avanço espetacular, né? Eu acompanho, aproveito, Deus, parabéns para ela, por mim. E a outra pessoa também que me surpreendeu bastante é Rodrigo Pontes, se não me O falha. Portes. Portes, O Portes, de Indústria 4.0. E Indústria 4.0. Cara, é incrível o avanço que esse rapaz teve também nas redes. Assim, ele se tornou referência realmente, de fato. Então, hoje você fala em Indústria 4.0, aparece o cara. Então, é algo assim, Lilian, que assim, é monitorado seu também. Exatamente. Né? O Rodrigo Portes teve uma evolução muito bacana, que quando eu comecei a mentorar ele, foi uma parte de transição de carreira. O Portes tinha saído do ambiente corporativo e estava naquela fase de decisão no sentido, empreendo ou volto. Ele sempre teve um perfil intraempreendedor, né, de lutar pelas marcas que ele estava acoplado, mas sempre aquela ansiedade, aquela angústia de assim, caramba, será que eu vou conseguir me aguentar empreendendo agora? Ou tenho que voltar a trabalhar para alguma marca corporativa? Eu me lembro uma vez que tinha dado uma sugestão para o Portes, onde ele sempre teve a característica de vendas, e me orgulha muito isso, vibrar em bastidor pela vitória dele, sabendo que fui um dos incentivadores para ele no começo, onde quando a gente foi meio que definir quais algumas linhas que ele bateria em termos de projeção digital, eu falei, cara, eu não vejo você batendo vendas típicas. Eu acho que esse não é o seu mercado. Você vai entrar no oceano vermelho, tipo, por vezes, comunicadores que têm uma maior desenvoltura para tipo de venda e comunicação normal em empresas, para dar informações, palestras, lá vai. Eu acredito que você tem um perfil de entrar num oceano azul. Na época era um oceano azul no LinkedIn. Isso eu acho que devia ser 2020, algo assim, 19, 20, 21. Mas algo que o LinkedIn está precisando, que é um oceano azul de possibilidades, são vendas técnicas. Vendas industriais, vendas 4.0, algo que remeta à transformação digital. As pessoas falavam de vendas, negociação, liderança, beleza. Né? Aquele para-choque de caminhão mais batido e impossível. Agora, não existia quem abordava nessa rede social no Brasil, e era a época que o LinkedIn ainda tinha 30 milhões de usuários. Hoje já bateu 75 milhões há 2 semanas. Só que no país o mundo está batendo 1 bilhão. E aí deu um encaminhamento. Eu acredito que aqui é o seu caminho. No começo, ele comeu pão que diabo amassou, eu costumo dizer. Porque, de certa maneira, as pessoas não tracionavam. Que é normal no começo. No começo, né? porque também estranhavam. Ali na rede. Né? E a indústria, ela estava começando a entender o LinkedIn que não era mais um cato online, não era um cata currículo, vamos dizer assim, mas sim que poderia ser uma estratégia para posicionamento digital, porque permite postagem a partir do momento que a Microsoft compra o LinkedIn em 2016 por 26 bilhões de dólares e abre para postagem de artigo e depois post, algo que nunca tinha feito na história. LinkedIn em 2003. Então, em 2013 a 2016 era só uma enchição de experiências profissionais. E aí o Portes veio dentro dessa jornada, né, com vendas 4.0, trabalhando muito dentro do eixo, né, da alavancagem da indústria 4.0, onde foi, eu digo, o ápice de se falar desse tema há 4, 5 anos, se hoje é IA, há 4, 5 anos o termo da moda era transformação digital, indústria 4.0 e seguido de metaverso. Então ele conseguiu pegar isso e por competência conseguindo não só se manter, mas, de certa maneira, ir para um oceano azul que ele continua construindo. Porque eu digo que aqui está o grande barato da marca pessoal. Não é se transformar no primeiro, né, em termos de pódio. Quem quer transformar, transforma o cara em primeiro no seu mercado. Beleza, a gente vai para a cabeça no pódio. Mas, até o meu logotipo, né, a montanha, né? O ápice é para poucos. Lá o ar é rarefeito, né, é mais difícil de respirar, não dá para ficar tanto sempre como o primeiro no pódio. Agora, o barato de uma marca pessoal é você se transformar numa marca única. Porque quando você é uma marca única, você não tem comparação. Você se torna o primeiro na mente do seu potencial consumidor. Então, quando eu trabalho numa marca, não é para que aquela pessoa seja apenas o primeiro do seu segmento. Tomara que seja. Mas dá muito trabalho ser o primeiro do segmento.
Porque você tem que criar tudo. A todo momento puxado de tapete, a todo momento seu custo também começa a aumentar, e você disputa por tecnologia, disputa por colaboradores, disputa por uma série de facas e puxadas de tapete. Agora, quando você se transforma no sentido de alinhar seus valores humanos fortes, seus interesses, seus pontos fortes, e formatar e empacotar isso numa mensagem única que os outros não conseguem fazer, você geralmente é lembrado para resolver um problema, um desafio, uma ansiedade, uma angústia, quando o cliente de vocês tem aquela necessidade, que é o que acontece com o escritório de vocês hoje em dia. Vocês foram, né, se transformaram num outlier no Brasil, um ponto fora da curva padrão. Ou seja, tem clientes que compram de vocês mensalmente, anualmente, e pode apostar, não ficam comparando preços, não ficam dosando cotações com mais 2, 3, 5 ali, porque vocês conquistaram uma marca única que gera confiança e segurança, que eu costumo sempre bater, são a dupla, né? São os gêmeos que geram vendas de alto ticket. Você sabe que esse ponto que você falou é muito importante, porque muita gente que está assistindo a gente acha que criar uma marca pessoal, ser referência, é tradução de grandes ganhos, né? E aqui eu falo até para todo mundo, lá no escritório a gente tem essa cultura, não importa se o ganho é grande, se o ganho é pequeno. Eu acho que o primeiro ponto, uma pessoa que é referência de mercado, o primeiro ponto que ela tem que ter em mente é agregar valor. Porque o resultado financeiro é uma consequência de você agregar valor a uma empresa. Eu, quando faço reunião com algumas empresas, principalmente para apresentação do escritório, ou quando o pessoal quer, ou vem aqui conversar, estou com um probleminha, se eu não consigo agregar valor, eu nem mando o contrato. Porque não é pelo dinheiro. Hoje, quem é referência tem que ter em mente que o mais importante é você agregar valor. No momento que você agregue valor à empresa, ao empresário, a quem quer que seja, o resultado financeiro ele vem. E o que eu vejo no mercado, Bosco, é o pessoal, principalmente na área jurídica, enfim, o pessoal está mais preocupado em fechar um contrato do que agregar valor. Nós fizemos uma reunião no escritório esses dias, foi uma reunião bem bacana. Bem bacana porque fui eu que fiz, né? Pretencioso pra caramba, né? Não sei se foi bem bacana. Foi uma reunião, vai. E um dos pontos que eu falei pro pessoal, pessoal, não se preocupem em cobrar. Se preocupem em agregar valor. Porque se a gente não agregar valor, a gente nem manda o contrato para uma empresa. Eu acho que essa transparência, esse tipo de atuação, só é possível quando você realmente se vê como uma referência, né? Eu acho que são pontos primordiais. Só que a gente não foi educado para ir. Novamente, as 3 gerações, Baby Boomer, X e Y, e nós 3 aqui nessa mesa estamos dentro dessas gerações que são muito boas por alguns aspectos e uma desgraça, né? Eu digo que a gente é, na verdade, sobrevivente social, né? Eu não sei nem como é que a gente está vivo, pelas coisas que a gente, nos ambientes que a gente viveu. Agora, nós não fomos educados a gerar valor. A própria publicidade, né, ou como vê um Baby Boomer e um X típico fazendo hoje em dia seu posicionamento digital no LinkedIn, compre de mim. Né? Apenas dizendo, olha o meu novo certificado, olha isso. Você pode também mostrar suas conquistas, suas formações ou a propaganda da sua empresa, mas faça isso em 20%, 30% do tempo. Agora, se você não gerar valor hoje em maior parte do tempo, você está ferrado. Só que nós viemos de gerações onde informação era de pouco acesso. Então, quem tinha informação tinha poder. Nós não fomos incentivados, educados a compartilhar. Quando a gente pega a geração mais nova, a geração da Gabi, eles compartilham em tudo, Lilian. Compartilha tudo. Z e alfa a todo momento, inclusive os posts. Agora, a gente vem de gerações muito egoístas com relação a isso. Eu tenho que aguentar isso daqui para mim, porque isso, de certa maneira, me dá um controle. Por isso, inclusive, em termos de ter um objeto e não alugar alguma coisa, nossas gerações são as gerações do entulho. Ou seja, eu tenho que ter a máquina de lavar roupa, eu tenho que ter o carro, eu tenho que ter a compra. A questão do aluguel era impensável em várias questões. Qual é a principal diferença?
Se a gente vem num aspecto de geração mais antiga, essas três, a gente vem numa vertical. O poder, ele estava assim. A hierarquia estava assim. Ou seja, você começa aqui na sua carreira e a sua referência sempre era quem estava acima. Porque lá que tinha experiência, lá que tinha vivência, lá que tinha o estudo, lá que tinha informação. Então sempre era esta penca. Eu tenho que subir 15 níveis na minha vida para daí me tornar alguém que é autoridade no mercado. Então eu acreditava que eu só ia poder desabrochar e ser visto como referência se eu tivesse os doutorados, os MBAs e os cursos, e as certificações, e Harvard, e INSEAD na França, e assim. A estrutura hoje em dia, ela não é mais vertical dentro das corporações. A estrutura hoje em dia, ela é horizontal. Porque quando você pulverizou as informações no mundo, principalmente com o advento das redes sociais no começo dos anos 2000, e hoje são milhares de redes, mas temos as principais usadas, apesar de que muita gente fala mal das redes sociais, ajudou muito essa pulverização da gente ter acesso a conteúdo. E isso fez com que a informação chegasse de uma maneira igual a quem tem 16 anos e a quem tem 80 anos. Então, o poder não está mais na mão numa estrutura vertical dentro de uma empresa, mas a informação ela está do modo horizontal. E isso transforma numa disputa danada. É a minha segunda palestra, inclusive, mais vendida no Brasil, que é sobre liderança multigeracional e multicultural, onde eu explico o quê? Não basta agora ficar numa guerra típica que vemos atualmente dentro das empresas, já que a gente tem 5 gerações ao mesmo tempo convivendo, onde os mais novos falando muitas vezes que a gente mais velho é o tio Suquita, e o tio Suquita chamando o mais novo de geração Nutella. E isso não vai dar certo nunca, dessa maneira, porque daí ninguém quer aprender com ninguém. Exatamente. Se a informação ela está horizontal e não mais vertical, os mais velhos têm que entender que não é porque você ser mais velho que você é o bom da boca ou o supra-sumo Deus do universo e por vezes até além disso, o professor de Deus. Tem gente que não é semideus, ele se acha até o professor de Deus. E os mais novos, que muitas vezes, infelizmente, agem com uma certa arrogância, aquele cara lá tá antigão, ele não entende essas coisas. Tem que começar processos, tem que ser estabelecidos procedimentos dentro da empresa para saber o que esse cara aqui que já não tem mais o ritmo acelerado desse pessoal mais novo, mas o que esse daqui consegue agregar para quem está aqui. Poxa, se a informação ela está horizontal, por que esse tipo de informação, de sabedoria do que cada geração pode nos ajudar, não está sendo transmitido dentro da empresa? Falta processo de liderança, falta treinamento e falta algo no Brasil que as empresas não estão acostumadas. Criar procedimentos para liderar e não ser líder de forma inspiracional, como muita gente publica nas redes sociais, achando que liderança é apenas ser um exemplo, apenas ser caminhe e faça de acordo com a minha própria caminhada, walk the talk, da vida. Aqui, o que falta para nós é um modelo mais norte-americano de ser. Ou seja, você lidera por meio de inspiração, mas também existe aqui na corporação procedimentos que vão estabelecer a informação ser difundida, a liderança ser difundida e as pessoas entenderem como isso tem que ir e vir, não mais numa estrutura vertical, mas numa estrutura horizontal. Que é o que realmente vale a pena nesse país. Que é o que vale a pena. Porque senão a gente não aproveita e vai deixar passar a grande riqueza de cada geração. Sim. Hoje, a geração que mais consome, que compra de uma empresa, atualmente seja de uma construtora de escritório advocatício, ela é a geração Y. Claro, não sei quando você tem um outro escritório especializado em determinados públicos, o fundador, no processo de sucessão familiar, você vai pegar muito baby boomer e X. Mas grande parte do poder consumidor hoje, atual, quem mais compra é Y. Mas daqui 10 a 15 anos, a geração que terá o maior poder aquisitivo na sociedade é a geração Z. São as pessoas que hoje estão aí entre os 20 e 25 anos. Exato. Então, se a sua marca pessoal e corporativa não estiver preparada para isso, você vai deixar dinheiro em cima da mesa, oportunidade em cima da mesa e a falência da sua empresa
né, não apenas em termos financeiros, mas principalmente em termos de liderança, já está com data marcada. Até porque você tem que se atualizar de acordo com o mercado e com as perspectivas que vão acontecer daqui para frente, né? Você tem que prever isso, né? E dentro das equipes também é necessário essa adaptação, né? Eu vejo por mim, porque dentro da minha equipe eu tenho todas as faixas etárias. Então eu tenho que saber como lidar com todos eles, como motivar, como incentivar e como aprender, né? Eu costumo dizer para eles, olha, eu não detenho a verdade absoluta, eu posso ter um pouquinho mais de experiência pela minha caminhada, mas eu tô constantemente aprendendo e eu quero aprender com vocês. Lilian, tem aquela, você já leu o livro, tem a matriz PC Dogs, né? Uhum. A gente pode, vamos fazer combinar essa palestra lá na Castelo, junto com os líderes ali, a gente fala sobre essa guerra de gerações, onde eu aplico a tabela do livro. Sim. Um livro que custa menos R$2 por dia num mês, é o valor de uma pizza. Tem gente que ainda diz que, né, tá caro, vamos dizer assim. É incrível, né? Como pode? Eu digo que se preço de livro fosse o único condicionante para não se ler no Brasil, não existia sebos, os sebos estavam vazios. Né? Ou os livros da Amazon de 20 e 30 reais eram os mais vendidos e muito pelo contrário, é isso que acontece. Então, a minha própria matriz, que existe dentro do livro, do Invisível e Inesquecível, se você aplicar com os líderes e eles entenderem ali, pessoa, como é que eu identifico a causa do problema dessa geração, como eu trabalho o problema desse cara, os desejos, as objeções, criam gatilhos mentais e arrumam solução, a gente reduz em 90% dos entraves de falta de comunicação interna dentro da empresa. E isso acontece com bastante frequência nas corporações, né? As companhias, elas sofrem com esse tipo de situação, esse choque de gerações acaba criando conflitos internos e muitos gestores não estão preparados para lidar com isso. Salário para a geração Z, a depender da pesquisa, e pesquisas de fontes sérias, é o terceiro a quinto item, geralmente porque que faz a geração Z vazar de um trabalho. O que geralmente acontece é a liderança tóxica ou a falta de identificação, ela vai. Agora, é a empresa se moldar a todas as vontades da geração Z, porque também vem muita gente com essa expectativa, porque de alguma maneira foi educado, né, muitas vezes por pais que não querem que o filho passe as mesmas dificuldades que passou. E acham que estão ajudando e muitas vezes transformando em alguns monstros corporativos que não vão se enquadrar em lugar nenhum. Não vão se enquadrar em lugar nenhum. Então, muitas vezes, não é simplesmente fazer a vontade de quem está entrando, do Z ou do alfa, mas fazê-los entender por meio de processos de liderança, por meio de uma comunicação assertiva, fazê-los entender como essa informação que vira conhecimento e, quiçá, dentro de uma corporação, vire sabedoria, seja transmitido do alfa até o baby boomer e isso volte, né? Claro, em rendimento para a empresa e um clima organizacional fantástico. É o grande desafio das empresas nos próximos 10 anos no Brasil. Concordo plenamente. Então, empresário, se atente a esse tipo de situação porque ocorre com mais frequência do que vocês imaginam, não é verdade? E eu falei pra minha filha, terminei o livro, eu vou passar esse livro pra ela, porque é super importante pra quem tá entrando nesse meio corporativo, quem tá decidindo que faculdade vai fazer, que curso vai seguir, pra já seguir direcionado e pensar na marca que ela quer criar. Ela e todos os jovens, todas as pessoas. Então, pra já dar início, né? Não se iludir com essa felicidade daqui 30, 40 anos, mas ir construindo isso ao longo da caminhada. Semanalmente eu recebo mensagem nas redes sociais, as pessoas dizendo, Dal Bosco, o que você ensina, personal branding, marca pessoal, deveria ser matéria obrigatória em qualquer curso de graduação. Concordo plenamente. Falhas básicas no modelo educacional. A gente não aprende a empreender, a gente sai de certo, nem no colégio, nem depois na faculdade, de maneira nenhuma. Você aprende geralmente a ser técnico, né? E apenas trabalhar para um outro CNPJ que vai escolher o seu futuro. Okay? E segundo, então, é muito aquela visão trabalhista brasileira, proletariado e ainda um aspecto de 200 anos em nível mundial, Revolução Industrial. Agora, também não ensinam você a se sentir, né? E saber como agir como uma marca. Então as pessoas, elas saem com aquela prerrogativa no sentido de, ok, eu tenho que começar estagiando, e depois vou fazer isso, daqui 10 anos eu viro coordenador, e daí talvez daqui 20 anos eu viro um C-level. Isso, para nós, Baby Boomer X e Y, a gente aceitava. Era a única realidade que a gente
vivia e tinha como referência. Isso. A referência hoje de quem tem 18 anos, 20, 22, jamais é essa. Eles não querem simplesmente ter que esperar 30, 40 anos para mandar em alguma porra, né? Ou para ter algum título, e talvez o título não importa mais. Sim. Eles querem aprender quais são outras verdades que talvez não estão contando para eles, nem numa faculdade. Querem saber o que existe de fato por trás dos panos. E para que então eles possam escolher. Pais sábios, empresários sábios ajudam dentro dessa jornada na construção de um colaborador. Se você sabe que você vai perder aquele colaborador em 2 anos ou menos, e um ou outro vai ficar com você por mais tempo que isso, e que está por muito tempo dentro da sua companhia, mas se você sabe que vai perder aquela pessoa, poxa, qual o sentido, voltamos ao início do podcast, a gente continuar fazendo a pergunta que nós fazíamos, o que você vai querer ser daqui 5 anos? Bom, nem aquele RH que está perguntando sabe, nem porque ele sabe. Talvez ele vai ser demitido, né? Ou vai vazar para o outro lado, já nesse mundo VUCA e BANI, o que a gente tem de mais certeza é a volatilidade. Exato. Então, se nem quem está perguntando sabe que raios vai ser da vida dele ou dela daqui 5 anos, quem dirá aquela pessoa que está ali sob a pressão numa entrevista de emprego achar que ele sabe como é que é aqui dentro? Se nem ele sentiu o gostinho, né, desse ambiente corporativo. Quando a gente vem para essa linha de raciocínio, eu começo a entender, isso bato muito nas palestras, que nós como gestores, nós como líderes, a gente precisa começar a ajudar o colaborador a construir um plano de vida e não mais um plano de carreira típico. Exatamente. Eu construo a minha vida frequentemente montando uma matriz de vida. Tem uma mentoria específica que eu ajudo as pessoas a construir uma matriz de vida. E aí, a carreira se molda àquela matriz. E eu vou encontrar as pessoas, o ambiente corporativo que mais me adequa à matriz de vida que eu quero. E isso é possível hoje. Agora, 20, 50 anos não era possível. A vida dos nossos pais, pior ainda, e a nossa no começo, a gente escolhia uma carreira, e carreira era sinônimo de vida. Então, toda a minha vida era moldada com relação àquilo. Se a Lilian dependesse do maridão e ele se mudasse, Lilian e Gabi se mudavam junto. Se o maridão dependesse da Lilian, a Lilian mudasse em função do Castelo abrindo filial Cuiabá. Todo mundo se muda. Era essa a realidade, porque não tinha alternativa. Então, aconteceu algo na carreira, tudo se muda. Minha saúde muda, o colégio do filho muda, estudos mudam, tudo em função do CNPJ. Hoje tem alternativa. Eles podem ter trabalho remoto. Eles podem, inclusive, muitos ter alguns ganhos e viver uma vida mais nômade digital. Exatamente. Né? Quando a gente começa a entender que hoje dá para eu escolher qual o estilo de vida que eu quero ter, e aí eu encontro a corporação, o tipo de trabalho que eu quero que molde com relação àquilo, fica mais fácil. Porque o trabalho, eu costumo dizer, é apenas uma pétala da minha rosa, né, vivaz, reluzente, tipo esse vermelhão aqui atrás que eu quero construir na minha vida. Agora, eu tenho outras pétalas e o Castelo é especialista em entender a vida dessa maneira. Minha vida espiritual é outra pétala. Minha vida familiar é outra pétala. Sim. A busca pelo meu autoconhecimento é outra pétala. A minha busca pelo meu templo, o meu corpo, que vai receber todo esse impacto, é uma outra pétala. Quando eu começo a entender que várias pétalas moldam a minha vida, que é finita, pelo menos eu nunca conheci alguém que foi e voltou para me contar como é que é do outro lado. Lá vem você então, com a finita de novo. Eu continuo acreditando que só tem essa, né? Se tiver outra vida, independente da religião de quem está nos escutando, ótimo, tá? Ótimo, tivemos um bônus, tá? Mas agora, se só existir essa, tudo que eu tenho que fazer, dar, me envolver, né? Estar 100% presente e comprometido é no agora. Consequentemente, a minha vida não pode ser sinônimo apenas do trabalho. Mas o trabalho ele tem que engrandecer o legado que eu quero construir. E legado e marca pessoal, para mim, tem uma definição um tanto em comum. Já me perguntaram muito, Dal Bosco, o que é legado? Dal Bosco, e o que é marca pessoal? É a sua obra. Marca pessoal é a sua obra. É o que vai ser lembrado. Se você não deixar uma obra no agora, na vida
das pessoas na mente, no coração, né? Ou mesmo de forma tangível para as pessoas, por meio da sua marca pessoal, você não teve obra. E não vai ser lembrado, E aí, né? Vai ser lembrado. Aí entra naquela parte do livro também, né? O Você nome lembra do o seu nome? avô, do seu tataravô, do seu... Você não lembra, eu não lembro. Tataravô. Essa dinâmica em palestra ela é fantástica. Não, imagino. E é muito engraçado que quando eu pergunto assim, pô, você lembra o nome dos seus pais? Beleza, né? Grande parte, a não ser que a pessoa é, por exemplo, órfã e às vezes não continua a conhecer os pais, mas grande parte tá levando o braço. Ah, você conhece o nome dos seus avós? Tem que ser dos 4, hein? Nome completo. Beleza. Poucos ali abaixo, mas grande parte aí continua. E o nome dos seus bisavós? As pessoas param assim. Daí, às vezes, palestrando lá para 100, 200 pessoas, 1, 2 mãos. Eu falo assim, pode ver que você foi responsável pelo processo de cidadania italiana da sua família. Com certeza. É a mesma coisa. Eu que tive que fazer toda a árvore, né? É a mesma coisa. Porque senão não sabe. E aí eu costumo fazer aquela brincadeira, né, entre aspas, mas que tem muita realidade. Eu falei assim, cara, então, o que você está querendo construir um legado só para quando morrer? Daqui 2 gerações, ninguém sabe porra nenhuma Sabe quem é mais você. nada. E nem mais seus avós e bisavós tiveram a vantagem. Eles vêm do filme Kodak Sem Asas, que pelo menos você virava a foto, mesmo que seja PB, preto e branco, no corredor da casa da sua mãe. Era o cara do porta-retrato que dizia, esse daqui era o meu avô, né? Dizem que ele tinha muitas posses, vamos dizer assim. Agora, com o advento da cloud, né, você não sabe nem mais onde é que estão, se não estiver no seu celular, você não sabe mais nem onde é que estão suas fotos da Disney de 3 anos atrás. Exatamente. Então, nem mais foto seus sucessores Vão ter. terão de você. Então, daqui 2, 3 gerações, o mundo está pouco se danando quem é você e tomara que você não vire apenas o nome da rua onde você vai ser homenageado na cidade onde é que você mora, ou o nome de um ginásio esportivo. Ou nem isso. Porque acredito que grande parte das pessoas que estão nos vendo aqui agora, nesse podcast fantástico, moram em uma rua com o nome de alguém. Moram na rua com o nome de alguém. A não ser que aquela rua se chame Rua Solar, Rua Chocolate, mas grande parte mora no nome... E 99% não tem a mínima noção De quem é aquela pessoa que dá o nome da rua onde você mora. Verdade. Então, nem para isso serve o seu legado. Consequentemente, o que dá para fazer na sua marca, na sua vida e na sua obra é o agora, não no futuro. Porque o futuro é uma ilusão, não existe ainda. Não existe. E se você vive de certo. ilusão, você é iludido com relação à sua real capacidade do que dá para fazer. Concordo A única plenamente. certeza é que a vida vai acabar. Vai. Finita. Então a gente Segundo o livro, eu tenho mais 28 anos. tem que... Não, tem mais do que isso. Mas acontece Mas que se não dá chegar pra... bem também, viu, Dalboço? Também se chegar lá com 75 capengando, não quero não. Casano, não sei se você sabe, mas esse ano eu tenho um trabalho desenvolvido, isso é assunto para voltar para um outro podcast. Mas eu estive esse ano vivendo numa das 5 regiões no mundo com a maior longevidade. Né? Se chama Blue Zonas, Zonas Azuis. São 5 regiões no planeta que tem o maior número de centenários. Okay? Península de Nicoya, na Costa Rica, Loma Linda, na Califórnia, que é onde eu vivi, Icária, na Grécia, Sardenha, na Itália e Okinawa, no Japão. São as 5 regiões no mundo que mais se vive. Bom, e onde tem uma expectativa de vida até bem maior do que a própria média do país que estão. E tem numa das regiões, que é aqui eu estive, que é a Loma Linda, que ela tem 10 anos a mais de média de vida do que a média dos Estados Unidos. Só que o engraçado é que na terra do hambúrguer, e que fica, inclusive, nos Estados Unidos, e que fica a 1 hora de Downey, vocês já viram aquele filme A Fome de Poder? Já viram aí? Lá do McDonald's. Sabe aquele primeiro Mac? Então eu estive lá. Fica 1 horinha de onde eu... É um museu agora, né? Tem um museu em São Bernardino, que daí foi o primeiro de São Bernardino, que não é no mesmo local. O museu é por incentivo, mas também fica muito próximo, a uns 40 minutos. E Downey é o primeiro que está operacional até hoje lá. Você vai, compra, que legal. tem o drive-thru, pode estar lá. Por que estou citando isso? Como uma terra a 1 hora da terra do hambúrguer, do nascimento do McDonald's, e eu trabalhei já no McDonald's nos Estados Unidos, surgiu uma das regiões com a maior longevidade. Nossa. Lá se vive tranquilamente 90, 100 anos.
As pessoas, bem o que você falou, Castelo, não querem chegar aos 100 anos só como uma meta. E isso eu acho ridículo quando alguém só me fala, eu quero chegar aos 100 anos. Eu falo assim, para gerar valor ou para incomodar? E as pessoas geralmente ficam paralisadas. Como assim gerar valor? Se é para continuar sendo um bosta, não otimizando ou não aproveitando seu super potencial, então não incomoda, porra, vai antes. Exatamente. Agora, como é que você quer chegar ao centenário? Apenas para dar um número, para dizer, cheguei aos 100 anos? Que vida de bosta é essa? Você existiu, mas não viveu. É uma diferença muito grande. Muito grande. Existir e viver. Então, quando a gente fala em Blue Zoners, são habitantes dessas regiões, eles querem chegar na terceira idade e talvez, eu tenho batido muito nas minhas palavras, não dá mais nem para usar esse termo, porque se você chegar bem, terceira idade, que era o fim da vida, né, a partir dos, muitos consideravam, né, dependendo da pessoa, 60, 65, 70, pera lá, se você ainda vai viver mais 30 anos, é um terço da sua vida, caceta. Se você vai durar 90. Então, onde é a terceira idade no sentido de ser, era sinônimo de final de vida. Há 20, 30 anos usava esse termo como reta final, check-out. Você vai desembarcar e vai fazer check-in no hotel eterno. Né? Você vai para a sociedade dos pés juntos, que é o cemitério, porra, ou a cremação. Exato. Né? Então, a sociedade dos pés juntos, eu quero passar longe por um bom tempo. Agora, o que acontece? Um Blue Zoner, ele não quer apenas bater um número de 100 anos. Ele quer chegar lá bem e independente. Então, hoje eu palestro muito dentro dessa questão, né, de carreiras, a revolução das carreiras, e que uma revolução das carreiras tem que estar em uma longevidade, tem que estar acompanhada de uma longevidade de carreira, uma longevidade de vida, tem que estar acompanhada de uma longevidade de carreira, porque as pessoas lá se aposentam financeiramente, mas elas não param de trabalhar. E quando a gente analisa essas regiões, e eu faço estudos delas pelo mundo agora, e eu tenho mais 4 para percorrer pelo mundo, eu não estou numa Blue Zone e não palestro sobre isso, querendo incentivar com que Lilian Sartori e Luiz Castelo se mudem para morar em Okinawa, no Japão, porque vocês não vão, provavelmente. É ilusão palestrar sobre isso, querendo convencer a plateia para se mudar e morar comigo em Loma Linda. Mas algo que eu provoco muito é como é que você transforma a sua empresa, como é que você transforma o seu time, a sua equipe, como é que você transforma a sua família numa Blue Zone. Sim. Exato. Porque uma Blue Zone ali, as pessoas olham, sim, né, saúde física e mental, olham sim saúde financeira, olham sim a busca pela construção do legado, olham sim os outros aspectos sociais. Mas tem um aspecto aqui que tem tudo a ver com o que o Castelo bem disse há pouco em termos de geração de valor. Principalmente Loma Linda, nessa terrinha de 23 mil habitantes na Califórnia. O fator que mais se destaca para eles serem longevos é o chamado senso de comunidade. Senso de comunidade. As pessoas chegam à terceira idade se sentindo muito úteis. Contribuindo uma com as outras. Não são descartadas pela sociedade. Agora, olha o Brasil. Você faz 65, 70 anos, a sociedade geralmente descarta. Você não é mais útil aqui. Você passa a ser descartável, né? E aí, vamos lá. Mais uma provocação e esse podcast vai estar cheio para a gente fazer daqui para frente, né? Quando for publicado. Se nós, baby boomers X e Y, não fomos educados a cuidar da saúde mental, não fomos educados a construir um legado por meio de uma obra, não fomos educados a gerar valor, não fomos educados a cuidar de corpo, mente e espírito, chegaremos totalmente arrombados nos próximos anos. A gente não está sendo treinado, capacitado dentro das próprias corporações, muito menos socialmente, a chegar aos 65, 70, 75 anos, útil dentro de um processo corporativo. E quando você não se sentir mais útil, porque muitos ficam vinculados 30, 40 anos a um CNPJ, sim, porque ainda você se sente útil de alguma maneira. Um processo, a gente vai ter uma sucumbência numa palavra chamada depressão. Sim.
as próximas 2 décadas, de acordo com o Instituto de Pesquisas Dal Bosco, vamos dizer assim, né? Mas por ser um estudioso de tendências pelo mundo afora, estando presencialmente em vários lugares. Né? Esse ano estava 3 meses nos Estados Unidos, nos primeiros meses do ano, sempre em feiras, congressos, intensamente buscando conhecimento para dividir com todo mundo que de alguma maneira me acompanha nas redes sociais e palestras, mas a gente vai ter os próximos 20 anos de muita gente ferrada dentro disso e muitos colegas nossos. E nós também temos que tomar cuidado com relação a isso. Consequentemente, por que isso é tema aqui? Porque se você está nos escutando, nos vendo, atente-se a isso com relação a você e a sua família, mas é oportunidade de negócio também. Por que não? Exatamente. Sim. Olha que aula. Você está vendo, pessoal? Que convidado extraordinário. Uma aula, né? Uma aula de desenvolvimento humano, eu vou dizer assim. Castelo, obrigado, meu caro. Lilian também, por estar aqui com vocês. Dica de mercado dentro da advocacia. Se há 3 pessoas que mais sabem da condição de uma empresa e de detalhes daquele empresário ou empresária, é o contador, o RH e o advogado. Desses daqui, contador geralmente não tem muita pegada de venda, a não ser aquele negócio mais engessado, né? O RH geralmente não vende nada dentro da empresa. Mas o advogado, eu vejo que por ter uma relação de confiança com grande parte dos clientes, e é alguém que o empresário e a empresária geralmente escuta, né? Esse eixo de saúde mental cada vez mais entrará na minha visão dentro da pauta de escritórios de advocacia diferenciados, visionários, para vocês levarem algum tipo de solução para arrumar a cabeça de quem está no topo, dentro da escada hierárquica daquela família e também os sucessores. Exato. Porque eles não acreditam em muita gente. Eles acreditam em vocês. Confiança, né? Confiança. Relação de confiança. Talvez aqui surja uma nova oportunidade de uma nova relação de confiança para esta geração e para as próximas que venham, já prevendo e criando soluções e inovações para trabalhar com o que vai acontecer na cabeça desses caras. Cabeça ruim, família ruim, relacionamento ruim, empresa por água abaixo. Exatamente. Pessoal, a gente vai... O livro do Dal Bosco. Quer falar um pouquinho sobre o livro, Dal Bosco? Está vendo em todas as livrarias praticamente, mas nós vamos presentear vocês com 5 exemplares do livro dele, que o livro é muito bom. Só que como que a gente pode fazer isso, hein, Karen? Talvez uma pergunta e os 5 melhores comentários serão os eleitos e o Dal Bosco vai avaliar todas as respostas. Me manda lá. Por que você merece ganhar esse livro? Pronto, tá aqui. Pessoal, a pergunta é: por que você merece ganhar este livro? Tá valendo até o seguinte: sou um bosta, me sinto um bosta, quero dar uma virada na minha vida, construir uma marca pessoal forte, construir um legado no agora. Esse estilo aí de resposta que a gente podia estar buscando, Leandro. Então, as 5 respostas mais criativas ganharão o livro. Aí vocês vão mandar, a gente vai mandar para o endereço de vocês, tá bom? Só que olha só, vamos colocar um prazo também. Hoje é dia 6 de agosto, então nós temos aí até o dia 8 de agosto, Karen? Até o dia 8 de agosto, são 3 dias apenas, tá? Então comentem à vontade, sentem o dedo no comentário ali, falando por que você merece ganhar o livro do Invisível ao Inesquecível, de Ricardo Dal Bosco. Prefácio do Oscar Schmidt. Verdade. Um grande prazer, um dos maiores pontuadores da história. Lançado pela editora Gente, a maior editora de negócios no Brasil. Um livro que é uma revolução e que nasceu com um propósito além da venda. Eu digo que um livro ele tem que nascer com um propósito além do aspecto comercial. Ele tem que nascer querendo transformar, né? E quando esse escritor ele tem uma inquietação e transforma isso de certa maneira, escrito, e agora vai inclusive para audiobook também. Que legal. Mas quando essa inquietação, ela extrapola, quer dizer que de alguma maneira a gente pode somar, pode gerar valor e, quiçá, receber muitos comentários, assim como a gente já está recebendo na Amazon, assim como inbox nas minhas redes sociais, do quanto que aquele livro tem gerado de reflexão, já atitudes que as pessoas estão transformando. E aí eu faço aqui, abro aspas, que nem disse uma publicação no LinkedIn, uma pessoa que leu o livro.
eu pensei que esse livro era um livro de marketing e eu vi que era um livro para a vida. Para a vida, traz ensinamentos. Tomara que muitas pessoas transformem positivamente suas vidas por meio dessa leitura. E eu concordo plenamente. O livro é muito bom mesmo. O livro, ele é um dos melhores livros que eu já li. É um livro muito gostoso de se ler, vamos dizer assim. É um livro diferente, né, Lilian? Ele é um livro que agrega valores. Eu quero agradecer pela participação e pela aula. Realmente foi um prazer te conhecer pessoalmente. Obrigado, Lilian. E aprender muito com você. Muito obrigada mesmo. Estamos juntos. Lilian Castelo, poxa, minha gratidão por essa oportunidade aqui de estar com vocês. Karen, Gabi, né? Chame, vai ser estrela, né? Vai brilhar aí nesse mundo depois dessa leitura. Obrigado pela recepção e todo o pessoal aqui da produção no estúdio também. Contem comigo para gerar valor aí para a comunidade que vocês estão formando com excelência. Não, a gente que agradece a sua participação, viu? Foi muito bom. Foi muito. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado do podcast. Não esqueçam de participar agora do concurso, né? Tem que fazer uma boa resposta ali, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.